Política em Destaque, com Adilson Trindade. Depois de um dia tenso em Brasília com o desfile militar na Praça dos Três Poderes, a Câmara dos Deputados rejeitou e arquivou a proposta de emenda à Constituição que propunha o voto impresso em eleições, plebiscitos e referendos, como a gente viu aí na reportagem da Márcia Paravise. A bancada federal de Mato Grosso do Sul votou em peso. Todos os deputados sul-mato-grossenses participaram da sessão e o resultado final representa uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro, que vem colocando sob suspeita o sistema de votação por meio da urna eletrônica. Ele diz que o sistema é vulnerável a fraudes. E a gente conversa agora com o Adilson Trindade. Bom dia, Adilson. Bom dia, Dani. Bom dia, ouvido a CBN de Campo Grande. Com certeza o presidente Jair Bolsonaro não deve ter gostado nem um pouco do resultado, né, Adilson? Não gostou não. Até porque, como eu disse agora um pouco a nossa repórter lá em Brasília, né, que a PEC, para ser aprovada, precisa de no mínimo 308 votos. Que representa 3/5, né? No entanto, o texto elaborado pela deputada Bia Kicis, né, teve apoio de apenas 229 votos e 18 votaram contra a PEC. E o parlamentar se absteve. Essa única abstenção, viu, Dani, foi justamente o deputado federal Aécio Neves, que tanto o Bolsonaro cita como exemplo, né, que ele ganhou as eleições da Dilma Rousseff em 2014 e ele só não foi eleito por causa das fraudes, porque ocorreu fraude nas urnas eletrônicas. Mas não teve como provar ainda isso, entendeu? E ele absteve, ele não votou, estava presente na sessão, mas se recusou a votar. Então teve quase 158 votos só que foram computados. Isso mostra que nem todos os deputados compareceram para votar. Foram registrados 64 deputados ausentes, entre os quais vários parlamentares de legendas governistas. Essa ausência, viu, contribuíram para a derrota de Bolsonaro na votação da PEC. A proposta foi derrotada porque não alcançou, como eu disse agora há pouco, um mínimo de 308 votos. Mas é bom esclarecer que a PEC recebeu a maioria dos votos dos deputados presentes, 229 a 218. Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, não gostou nem um pouco do resultado e deve continuar atacando o judiciário e também colocar sob suspeita as urnas eletrônicas. E se a PEC recebeu a maioria dos votos, por que então não foi considerada aprovada, Adilson? Olha, por se tratar de emenda à Constituição, a sua tramitação é diferente. Por exemplo, de um projeto de lei, né, de uma lei ordinária, de qualquer outro tipo de projeto. Porque que pode ser aprovado, qualquer projeto de lei pode ser aprovado por uma votação simbólica, por uma maioria simples, né, dos presentes, né, no plenário. A ideia é dificultar mesmo a aprovação de uma PEC. Se a tramitação fosse igual aos outros projetos, a nossa Constituição viraria uma coisa de retalhos. Aliás, já virou essa coisa de retalhos com tantos emendas e remendos, mesmo com toda a dificuldade para fazer as mudanças. Só para esclarecer, a proposta da emenda, né, a PEC, deve ser aprovada pelo plenário em 2 turnos, ou com voto de 3/5 dos 513 deputados, que totalizam 318. Se a PEC do voto impresso não conseguiu 308, então não adiantou nada ter mais votos favoráveis se não atingiu o mínimo de 318. Pois é, Adilson, e a gente viu também aí na reportagem da Márcia, sobre a participação da bancada federal de Mato Grosso do Sul na votação dessa PEC, né? Sim, a bancada votou dividida, né? Como ela disse, 4 votaram a favor da PEC e 4 contra. A curiosidade foi a postura do deputado do PSDB. Eles não seguiram, né? A Rose Modesta e a Bia Cavassi votaram a favor e o Roberto Pereira votou contra. Tanto a Bia quanto a Rose, ela não seguiu a orientação do PSDB de votar contrário a essa PEC, tá? Ela votaram favorável. Já a bancada do PSL votou a favor da emenda com os votos do Dr. Luiz Ovando e Luiz Elueste Trutes. O deputado federal da Nogueira, do PDT, que já defendeu o voto impresso anteriormente, seguiu a orientação do partido e votou contra. O mesmo caminho seguiu o deputado Daniel do PT. Como era de se esperar, o deputado federal Fábio Trage, do PSD, o único de Mato Grosso do Sul a participar da comissão especial que analisou essa PEC, votou contra e fez duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Pelo Twitter, Fábio disse depois da sessão, né? Abre aspas, pronto. A loucura fabricada de Bolsonaro foi derrotada pela democracia intimorata.
Agora, um recado a Bolsonaro. Tem a dignidade de enfrentar o Brasil real. A fome, o desemprego, a inflação, e saia dessa bolha que faz governar para um Brasil que só existe na sua loucura. Fecha aspas. Outros deputados de Mato Grosso do Sul comentaram sobre a votação da PEC, né? Comentaram sim. A Rose explicou por que defendeu o voto impresso. Eu vou dizer, eu vou aqui expor o que ela disse claramente, né? Abre aspas. Acredite que toda discussão para dar mais segurança para a população em qualquer processo, incluindo o eleitoral, é bem-vindo. O voto auditável torna o processo eleitoral mais transparente. Por essa razão, voto favorável ao projeto. Então ela votou favorável ao projeto. Né? Já o doutor Luiz Ovando, aliado do presidente Jair Bolsonaro, lamentou a derrota do voto impresso e mencionou que mais lutas virão aí. Veja o que ele disse, abre aspas, nenhum esforço é em vão. Houve grande interação entre os parlamentares com os brasileiros, os quais sempre pediram eleições mais seguras. A proposta de voto impresso auditável, infelizmente, foi rejeitada, mas sei que estive do lado certo. Mais luta virão. Fecha aspas, né? O deputado Tucano Beto Pereira disse que nunca foi um homem suscetível a pressões. Sempre se pautou por princípios, pela análise técnica e por sua consciência. E na votação da PEC, ele foi contra por considerar as urnas eletrônicas seguras, confiáveis. Né? Ele disse que votou contra, abre aspas, no tal o voto impresso, porque ele já é auditável. Vou continuar seguindo assim, às vezes momentaneamente incompreendido, mas certo que estou fazendo melhor. O deputado Valdo Nobel comemorou a derrota do voto impresso. Para ele, seria um retrocesso que foi barrado pela Câmara dos Deputados. Pelo jeito, nem o Centrão conseguiu ajudar a evitar a derrota do presidente Jair Bolsonaro na votação da PEC, né, Adilson? Sim. Na verdade, o PP e o PL, dois partidos que controlam o Centrão, foram cruciais para encerrar a PEC do voto impresso na bandeira de Bolsonaro. Apesar de serem aliados do presidente, o PP e o PL deram apenas 27 votos a favor da PEC, que representa um terço da sua bancada. Outros 36 deputados das duas legendas votaram contra e 18 se ausentaram. Adilson Trindade, muito obrigada por mais uma participação aqui no Jornal CBN Campo Grande. Um ótimo dia para você. Um ótimo dia a vocês também. Um abraço a todos e felicidade.